mais uma aula com vocês, tá bom? Hoje nós iremos trabalhar a potenciação de números inteiros. Essa aula é voltada para o 7º ano, tá bom? Então, o que vem a ser potenciação? Potenciação nada mais é que uma multiplicação de fatores iguais, tá? Vamos entender isso aqui melhor. Olha só, os termos de uma potenciação. Aqui eu tenho o exemplo de uma potenciação, tá? Eu tenho 3 elevado a 2, que é igual a 9. Vamos entender esses termos aqui. Esse 3 aqui, que é o número que vai se repetir, que vai multiplicar algumas vezes, a gente chama de base. Esse número que está aqui em cima, a gente chama de expoente, e aqui nós temos a potência ou resultado. Então eu tenho que 3, a gente lê dessa seguinte maneira: 3 elevado à segunda potência, ou 3 elevado ao quadrado, é igual a 9. Por quê? Porque se eu fizer o seguinte cálculo, observe, é 3 elevado ao quadrado. Então eu vou repetir o 3 duas vezes. Então eu tenho um produto, uma multiplicação de 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, nesse caso aqui, a potenciação resume-se a isso: você analisar a sua base, observar o expoente e fazer a multiplicação dessa base pela quantidade de vezes que o expoente indica. Se o expoente fosse 3, eu teria 3 vezes 3 vezes 3. Se fosse 4, eu iria ter a multiplicação 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá bom? Então aqui nós temos os termos da potenciação: a base, o expoente, a potência ou resultado, tá? Veja alguns exemplos aqui. Menos 3 elevado a 1. Nesse caso aqui, eu observo que o expoente é igual a 1. Então vou repetir o 3 apenas uma vez, tá? Então será menos 3. Não tem que multiplicar por ninguém, porque ele apareceu apenas uma vez de acordo com o expoente. Aqui embaixo eu tenho menos 3 elevado a 2, menos 3 elevado à segunda potência, menos 3 elevado ao quadrado, tá? Nesse caso aqui, menos 3 elevado ao quadrado, eu tenho uma multiplicação de menos 3 vezes uma multiplicação aqui por menos 3. Aí você faz a regrinha de sinal: menos vezes menos é igual a mais, 3 vezes 3 é 9, tá? Então eu tenho aqui menos 3 elevado a 3, menos 3 elevado à terceira potência, ou menos 3 elevado ao cubo. Menos 3 elevado ao cubo. Nesse caso aqui nós teremos menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Vamos fazer essa multiplicação aqui. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Agora eu tenho menos 3 elevado a 4, ou menos 3 elevado à quarta potência. Quer repetir o 3 4 vezes. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Resolvendo aqui, nós teremos menos vezes menos vai dar mais vezes menos vai dar menos vezes menos vai dar mais, tá? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. E por último aqui, menos 3 elevado a 5, eu tenho que é menos 3, fazer o produto dessa potência aqui, repetindo menos 3 5 vezes, por conta do seu expoente que é igual a 5. Nesse caso aqui nós teremos uma resposta negativa, tá? E fazendo 3 vezes 3 vai dar 9, 9 vezes 3 vai dar 27, 27 vezes 3 dá 81, e 81 vezes 3, 243, tá? Observe o que aconteceu aqui nessa potenciação. Quando o expoente, quando a base é negativa, expoente é ímpar,
o resultado será negativo. Observe, olha só, aqui eu tenho expoentes ímpares. Olha o que aconteceu com o resultado deles. Negativo, negativo, negativo. Então nós temos que toda potência em que a base seja negativa elevada a um expoente ímpar, o resultado também será negativo. Agora, quando eu tenho uma base negativa elevada a um expoente par, nesse caso aqui nós temos aqui o expoente pares aqui, expoente pares, o resultado foi positivo. Outra regrinha que nós temos. Então, se a base é negativa, expoente par, resultado positivo. Vamos entender melhor alguns outros conceitos aqui. Aqui eu montei uma tabelinha para vocês, para a gente identificar os termos aqui. Nesse caso aqui eu tenho uma potência de 2 elevado a 5, 2 elevado a 4, 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 0. O expoente aqui dessa potência é igual a 5. Então aqui eu tenho um expoente que é 5, o expoente aqui é 4, aqui é 3, 2, 1 e 0. Esses são os expoentes das minhas potências aqui. Tá? Vamos fazer quanto que dê esse resultado? Observe que 2 elevado a 5 é você repetir o 2 5 vezes. Tá? Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 elevado a 5 é igual a 32. Já o 2 elevado a 4 já vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. 2 elevado a 3, que a gente chama também de 2 elevado ao cubo, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que é igual a 8. 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que é 4. E 2 elevado a 1, que é 2. Aí vem aqui, né, a parte de 2 elevado a 0. Quanto que é 2 elevado a 0, então? Tá? Então, observe que os expoentes, eles foram diminuindo uma unidade. Então, 5 menos 1, 4, 4 menos 1, 3 e assim por diante. Tá? Olha o que acontece com o resultado. Aqui era 32, passou para 16, 8, 4. Então, está sendo sempre a metade. É a mesma coisa que eu estar dividindo, então, esse valor por 2. 32 dividido por 2 deu 16. 16 dividido por 2 deu 8. 8 dividido por 2 deu 4. 4 dividido por 2 deu 2. Logicamente, para me encontrar esse valor aqui, eu vou também dividir por 2, tá? Por conta dessa sequência. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, todo número elevado a 0 será igual a 1. Tá? Então, nossos conceitos tirados dessa aula. Eu tenho que todo número elevado a expoente par será positivo. O resultado será positivo. Todo número elevado a expoente ímpar será negativo. Tá? Desde que a base seja negativa. Tá? Nós estamos trabalhando aqui com números inteiros de base negativa para esses resultados aqui. Tá bom? Todo número elevado a 1 será igual a ele mesmo. Será igual a ele mesmo. E todo número elevado a 0 será igual a 1. Tá? Vamos fazer alguns exemplos aqui bem rapidinho. Tá? Pessoal, nós temos aqui uma observação. Tá? Quando eu tenho menos 3 ao quadrado, observe que esse menos 3 ele não está entre parênteses. Logo, apenas o número 3 está elevado a 2. O sinal negativo não está elevado a 2. Nesse caso aqui eu teria para resolver da seguinte maneira. Eu teria um menos 3 vezes 3. Esse 3 vezes 3 aqui foi porque está ao quadrado, repetiu 2 vezes. 3 vezes 3 é 9. Com o menos lá, o menos antes do parêntese, menos 9. Então tem que tomar muito cuidado. Se a base não estiver entre parênteses, tá? Você não vai elevar o sinal ao quadrado, tá bom? Tem que tomar muito tem que observar isso aqui muito bem, tá?
Vamos fazer alguns exemplos aqui bem básicos para a gente terminar a nossa aula. Observe aqui. Menos 4 ao quadrado. Se eu tenho uma base negativa, expoente par, o resultado tem que ser positivo. Então, eu vou repetir a multiplicação do menos 4 duas vezes, porque o expoente é 2. Resultado, então, será positivo. 4 vezes 4, 16. 5 elevado a 0, nós definimos que todo número elevado a 0 é igual a 1. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Menos 1000 elevado a 1 é menos 1000. Na letra D, eu tenho menos 2 elevado ao cubo. Tá? Eu vou ter que repetir, fazer a multiplicação, repetindo esse menos 2 3 vezes. Tá? Não é necessário você fazer a regrinha de sinal, basta olhar o expoente. Expoente é ímpar, base negativa, resultado negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá? E por último, 7 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 7 vezes 7. 7 vezes 7 é igual a 49. Tá? Então a aula de hoje era sobre potenciação. Tá bom, pessoal? Vejo vocês em breve. Fui!